Graça e paz, povo amado. Bem, muito bom estarmos juntos orando com os salmos. Nós estamos orando semanas após semanas nesse livro tão maravilhoso, falando com Deus usando palavras do próprio Deus. E o nosso desafio para hoje é orarmos juntos o Salmo 58. E eu quero convidar você a ter a sua Bíblia aberta nesse salmo e a gente caminhar por ele, um salmo curto, mas absurdamente profundo ao falar ao nosso coração. Um salmo que traz uma mensagem crucial. Corrupção é o mal de qualquer nação desde sempre. E Deus é a única solução. Não há solução humana para esse mal que nos atormenta desde sempre. O salmo de hoje, o Salmo 58, ele é tão ácido quanto profundo. E por certo, e não duvide disso, ele é um salmo que não permite que a gente fique acomodado no banco, acomodado na poltrona ou acomodado na cadeira em que nós estamos ocupando. Ele mexe com os nossos valores mais pessoais e individuais. E graças a Deus por isso. Graças a Deus, Ele não esconde nossos defeitos, os piores que temos, e Deus nunca varre para debaixo do tapete aquilo que é defeito da alma humana. Muito pelo contrário, Ele trata com amor, Ele trata com misericórdia, mas acima de tudo, Ele trata com justiça. E de fato, amados, a palavra viva de nosso Deus, a Bíblia por Ele revelada, ela primeiro machuca, para depois curar. Ela primeiro nos derruba, para depois nos levantar. Ela primeiro nos mata, para depois nos revivificar. Essa é a palavra de Deus. Sabe o assunto que nunca sai dos noticiários? Nunca. A corrupção. Em todo lugar, por onde você passa, acaba parecendo uma prática tão normal, que nós acostumamos com ela, a tal ponto de nem nos revoltarmos mais com esse tipo de situação. Não checamos, por exemplo, a veracidade de alguma informação que aparece nas grandes mídias, somos acomodados para ver se isso é verdade ou não. Nos esquecemos que muitas vezes os melhores corruptos, para desviar o foco de sua corrupção, colocam outros em linchamentos morais, porque sabe que as pessoas não vão atrás da verdade para saber se aquilo é desse jeito. Mas quanto a Davi, o autor desse salmo, Salmo 58, ele é um homem segundo o coração de Deus. E homens segundo o coração de Deus não ficam inertes diante da injustiça. Não só Davi, todo filho de Deus tem que tomar uma postura diante da corrupção. E Davi, nesse salmo, vai demonstrar a santa indignação que deve estar no coração de um homem diante das injustiças e apontar a única solução possível e plausível para isso. E sabemos que a solução é Deus. Deus a tudo vê, Deus a tudo sabe, Deus conhece não só cada coração, mas também tudo que está sendo arquitetado e acontecendo nesse mundo perdido. Deus nunca é pego de surpresa, nunca perde o controle das coisas e das pessoas, sejam elas as mais pobres criaturas ou os seres humanos mais poderosos na face da terra. Essa é uma verdade. E uma segunda verdade: o mal nunca fica sem punição e nunca passa desapercebido aos olhos do Senhor. E a nós cristãos, filhos de Deus, cabe imitarmos a Davi e demonstrarmos indignação contra a corrupção. Não com violência, não com ofensa, seja ela de qualquer natureza, pessoal ou por redes sociais. Devemos ser misericordiosos, orar pelos corruptos, clamar pela conversão e pela salvação deles. Devemos fazer tudo isso como a Bíblia manda, mas também demonstrar a nossa indignação. Eis a mensagem
do Salmo 58, um salmo de lamento pela realidade social que Davi enxergava contra a tirania de juízes e políticos. Mas a corrupção não se restringe a juízes e políticos. Ela é muito mais comum do que nós pensamos e ela faz parte do pacote de pecados que nós herdamos já ao nascermos, porque a nossa natureza é uma natureza corrompida e nós achamos normal quando aquilo nos afeta. É tão errado julgar com injustiça e fazer leis ou executar leis com injustiça, tão errado quanto andamos com nossos carros irregulares e não queremos ser fiscalizados, e se o formos, pagamos um valor corrompendo alguém para não aplicar, por exemplo, uma multa, uma punição na gente. Isso é corrupção do mesmo jeito. É corrupção do mesmo jeito comprar ou negociar mercadorias que sabemos de fontes ilícitas ou ilegítimas, e aí eu incluo contrabando que é feito à base de escravidão de muitas almas que a gente nem conhece. Isso também é escravidão. Mas uma verdade maior é essa: corrupção não é coisa de cristão. Não é. E por uma razão muito simples. Cristão significa pequeno Cristo, ou cristão, filhos de Cristo, pequenos Cristos. E se tem uma coisa que Jesus nunca foi, é corrupto. Por que nós, filhos dele, pequenos Cristos na terra, seríamos diferentes? Frase normal na boca de cristãos: ah, mas se nós não fizermos assim, não dá para viver, não dá para ganhar, não dá para se sustentar, não dá para sermos pessoas aceitas nesse mundo e vivermos no meio desse mundo. E para essas pessoas a palavra de Deus é muito clara. Então pode Deus transformar o errado em certo? Pode Deus transformar a maldição em bênção para as pessoas viverem na corrupção? E a resposta é não. Deus não faz isso, Deus não atua assim. E vou além: não se brinca com a santidade de Deus, não se brinca com a ética de Deus, não se brinca com o caráter puro de Deus. Deus cuida de quem é filho dele, Deus cuida de quem pertence a ele. Basta a nós confiar honestamente nessa verdade. Não se dá um jeitinho para as coisas, não se dá o famoso jeitinho brasileiro, ou aquela forcinha para Deus, como se Deus não soubesse o que está fazendo, ou está fazendo de maneira errada. E dar uma forcinha é dizer exatamente que eu sei tanto quanto Deus, ou mais do que Deus, e posso fazer isso. E a Bíblia está cheia de exemplos de quem fez isso. O mais clássico: Abraão e Sara foram dar um jeitinho para aquilo que era a vontade de Deus, e Ismael pagou o preço, foi uma pobre vítima daquela artimanha deles. Agar foi uma vítima da artimanha deles, e nós temos o preço pago nesse mundo até hoje, por conta daquela atitude. Muito tempo depois, o apóstolo Paulo, preocupado com o ministério de Timóteo, um rapaz muito jovem, a desempenhar um ministério pastoral ali em Éfeso, ele manda um recado para esse menino muito, muito importante. Ele disse: por isso, devemos estar satisfeitos se tivermos com o que nos alimentar e vestir. No entanto, os que ambicionam ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitas vontades loucas e nocivas, que atolam muitas pessoas na ruína e na completa desgraça. Porquanto o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos. A Bíblia é clara em dizer as benesses que uma vida honesta traz a um filho de Deus. Quem opta por viver na honestidade já tem uma grande vantagem chamada fronha do travesseiro, que pesa como uma pluma de ganso. Ela é leve e o sono é tranquilo e agradável. Quanto aos corruptos, ganham e ganham muito, porém, o que é certo, a destruição, a desgraça os aguarda. Em 2 Crônicas 20:20,
vemos assim: credes em Deus e você estará seguro, credes em seus profetas, na Bíblia, e você prosperará. E Salomão, escrevendo Provérbios 13, 22, ele faz um alerta muito interessante: o homem de bem deixa uma herança aos filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é reservada para o justo. E no mesmo sentido, o mesmo Salomão, em Eclesiastes 2:26, olha o que ele fala: porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador, sabe o que Deus dá? Trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àqueles que agrada a Deus. Corrupção é o mal de qualquer nação, e Deus, a única solução. Davi estava revoltado com as autoridades em Israel, autoridades do povo de Deus. Ele está falando com gente que servia ao Senhor. Que autoridades? Juízes e políticos que eram corruptos, declarados. Então Davi, nesse salmo, vai fazer duras acusações contra eles, com um propósito máximo, de mostrar o quanto eles estavam errados, e que haveria sim uma chance de arrependimento e de conversão, caso eles mudassem de vida. Ler o Salmo 58, como foi lembrado aqui, não se assuste. A impressão que você vai ter é que esse salmo foi escrito hoje de manhã e saiu em alguma coluna, em algum editorial de um jornal de circulação mundial, e por isso chegou ao seu conhecimento. É incrível como a Bíblia é atual, e esse salmo mostra isso. E quanto àquela classe de pessoas, aqueles dirigentes, aquelas pessoas importantes que julgavam, que faziam leis e que executavam leis, parecem que nós estamos vivendo exatamente o mesmo cenário agora em âmbito mundial. E tem um cantor secular e popular, já mais antigo, chamado Bezerra da Silva. E o Bezerra da Silva, ele tem uma música engraçada e clássica sobre isso. Ele canta assim: se gritar pega ladrão, não fica um, meu irmão. Se gritar pega ladrão, não fica um. E ele diz por quê? Você me chamou para esse pagode, ele cantava essa música, e me avisou que aqui não tem pobre. Até me pediu para pisar de mansinho, porque eu sou da cor, eu sou escurinho. Aqui realmente está toda nata, doutores, senhores, até magnata. Com a bebedeira e a discussão, tirei a minha conclusão. Sabe qual? Se gritar pega ladrão, não fica um, meu irmão. Se gritar pega ladrão, não fica um. O que deve chamar nossa atenção nessa música não é nem a atualidade e a veracidade dela, normal, uma canção popular que se usa muito. O que deve chamar nossa atenção é que, infelizmente, e para desgraça do Evangelho, isso se aplica a muitas igrejas, especialmente em anos eleitorais em que grandes decisões são tomadas em gabinetes fechados, regados a bebidas destiladas caras, chiques e com muitos anos de armazenamento, comidas muito chiques, em que o povo de Deus é visto como mero gado, mero curral, mera massa de manobra a serviço de líderes corrompidos. E o pior, o púlpito, o lugar reservado à pregação da santa palavra de Deus, é usado em que preferem o profano ao sagrado. Como se Deus não estivesse vendo nada disso, como se Deus não se importasse com nada disso. É o mesmo cenário que Davi estava vendo quando ele escreveu esse salmo. Mas a resposta de Deus, aqueles que agem assim, que pensam assim, que acham a corrupção normal e até natural, não precisa ir longe, está cravada em Provérbios 14, 12, que diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte. Corrupção é o nome desse caminho. E queridos, e a você que me acompanha, no inferno é muito tarde para a gente descobrir,
por mais lindo que seja o nosso velório, o nosso sepultamento, por mais lindo e cheio de declarações de amor que as pessoas façam por nós, ou elogios do tipo, nossa, que homem maravilhoso ele era, que pessoa fantástica, ou parece que Deus só leva para si as melhores pessoas, lindo a gente ouvir isso. Mas no céu não existem epitáfios em belas lápides. No céu só existem nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Espero que você entenda bem a profundidade disso, o que isso verdadeiramente significa. Por mais que não gostemos de ouvir isso, estava muito certo o brilhante filósofo G.K. Chesterton, ao afirmar algo fantástico: o certo é certo, mesmo que ninguém o faça, e o errado é errado, mesmo que todos se enganem sobre ele. Corrupção é o mal de qualquer nação, e Deus, só Deus, é a única solução. Mostrar indignação é o nosso papel, e dá para fazer isso de 3 maneiras. Primeiro, não corrompendo ninguém. Cristão não corrompe ninguém. Ele paga o preço, mas ele não corrompe ninguém. Segundo, não se corrompendo, não aceitando corrupção em hipótese nenhuma. E terceiro, não admitindo qualquer forma de corrupção. Quer um motivo para isso? Paulo faz uma pergunta aos coríntios que é clássica. Ele pergunta: que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que sociedade tem a comunhão com as trevas? A resposta é: nenhuma, não existe, não se mistura as duas coisas. Vamos adentrar nesse salmo, mas antes de fazer isso, eu quero refletir essa dura oração de Davi, correndo meus olhos primeiro numa música, numa canção feita em forma de crítica social e religiosa por um rapper brasileiro cristão, César MC. Ele produziu uma música com Felipe Artioli, muito interessante, cujo nome é Dai a César o que é de César. E ele baseou essa música em Tiago, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 6. Olha o que ele canta nesse rap. Agora vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram e a sua ferrugem dará testemunho contra vós. E comerá como fogo a vossa carne, pois acumulaste tesouro para os últimos dias. E o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos trabalhadores entraram nos ouvidos do Senhor dos exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência, mas bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Erga a voz, julgue com justiça, defenda os direitos dos pobres e dos necessitados, mas lembrem-se, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E ele emenda: gente que fala, mas não sabe nem a metade do que fala. Nem sempre aquele que fala de fato tem algo a dizer. Por exemplo, racismo é um câncer estrutural. Esse fato não depende da sua opinião. Ou você coopera com essa estrutura, ou você ajuda na demolição. Profundo isso. Então, dai a César o que é de César. Sem equidade não há justiça. Vitimismo é o que vão dizer. Pimenta no olho do pobre não arde, a menos que um dia ela pingue em você. Essa polaridade funciona de quê? Ninguém está disposto a largar o osso. Enquanto se discute o lado menos podre, o pobre continua no fundo do poço. Mas eu ainda busco ser sal e luz, sei exatamente minha missão na terra. E olha que duro, a bancada evangélica não é Jesus. Então dai a César
o que é de César. A corrupção é o mal de qualquer nação, mas Deus é a única solução. Davi vai nos apresentar esse remédio para a nossa alma, esse remédio para nos combater esse mal, em forma de poesia, em forma de uma canção em que ele acusa. E repare a dureza da acusação, verso 1 ao verso 5. Será que vocês, poderosos, falam de fato com justiça? Será que vocês, homens, julgam retamente? Não. No coração de vocês tramam a injustiça, e na terra as suas mãos espalham a violência. Os ímpios erram o caminho desde o ventre, desviam-se os mentirosos desde que nascem. Seu veneno é como o veneno de uma serpente. Tapam os ouvidos como a cobra que se faz de surda, para não ouvir a música dos encantadores que fazem encantamentos com tanta habilidade. O que indignou Davi deve indignar a mim e a você, é que as pessoas escolhidas e muito bem pagas para julgar, para liderar o povo, para acabar com a miséria e o sofrimento, não faziam isso, muito pelo contrário, a justiça ficava parada para quem necessitava dela. Mas quem lidera tem a obrigação de fazer o seu papel, e quem assiste de não se calar diante do erro. O que Davi está mostrando é que eles não só se calavam diante da injustiça, como ficavam arquitetando nos bastidores esquemas perversos para beneficiarem-se entre si. É atual isso? Absurdamente. E o pobre e necessitado continuava mais pobre e necessitado. A vida dele não mudava nada. O que eles faziam, segundo Davi fala, no versículo 3, era deixar correr o fluxo normal da vida. A natureza humana é corrupta, então o corrupto, ele se corrompe porque a natureza dele é corrompida, e todos nós somos seres humanos, e não somos exceção para a regra que a palavra de Deus quer dizer. Todo homem é corrupto até Deus entrar na sua vida, e por meio da confissão e do pedido de perdão de pecados, a gente passar pelo sangue de Cristo e se tornarmos novas criaturas em Jesus. Pois sem isso, a natureza pervertida sempre vai falar mais alto. Você percebeu, a coisa é tão séria que Davi compara eles a víboras peçonhentas, as serpentes que fazem as suas vítimas sofrerem com as suas mordidas, e sofrerem muito, e muitas são as vítimas por sinal, e mesmo elas, as pessoas implorando por justiça, implorando por uma condição mais digna de vida, eles se fazem de surdos, eles não ouvem o clamor do necessitado, mas sim daquele grupo que interessa para eles beneficiar. Davi fica indignado e vai fazer o que ele faz muito nos Salmos. Ele vai fazer uma oração imprecatória. Guarde essa palavra na sua vida e nunca seja alvo de uma oração imprecatória. Não vale a pena você ser alvo. Oração imprecatória é oração usada para invocar o juízo de Deus contra o ímpio e assim vingar os justos, porque ela enfatiza a santidade de Deus e a certeza do julgamento. Tem um teólogo, David Chilton, ele fala que todo salmo tem uma passagem imprecatória, porque todo salmo, de alguma maneira, ele é imprecatório implicitamente. Sei que é uma palavra diferente para você, com um pouquinho de complexidade, mas entenda isso. Ele diz: pedir a bênção de Deus sobre o justo é, por implicação, pedir que ele não abençoe o ímpio. É meio natural essa lógica. Martinho Lutero observou: eu não posso orar sem amaldiçoar. Toda bênção implica numa maldição. Uma apresentação honesta do salmo imprecatório vai mostrar para a gente que a justiça e santidade de Deus, de uma forma que seu amor e misericórdia brilham também. Deus é bom e amoroso, mas ao mesmo tempo ele tem que ser justo, julgador diante do que está acontecendo.
Para abençoar um filho, ele tem que castigar o que faz o filho sofrer de maneira equivocada. Parece algo assim muito óbvio. E ele termina dizendo: tudo isso aponta em Jesus, a quem a misericórdia e a verdade se encontram, a justiça e a paz se beijam. Com essa intenção no coração, a partir do versículo 6 ao 11, Davi faz a oração imprecatória. Ele constatou o erro, e ele faz a oração agora imprecatória. E olha o que ele pede para Deus: quebra os dentes deles, ó Deus, arranca, Senhor, as presas desses leões, desapareçam como a água que escorre, quando empunharem o arco, caiam sem força suas flechas, sejam como a lesma que se derrete pelo caminho. Ele faz uma brincadeira aqui da lesma que se derrete no calor, no sol, como feto abortado, não vejam eles o sol. Os ímpios serão varridos antes que as suas panelas sintam o calor da lenha, esteja ela verde ou seca. Os justos se alegrarão quando forem vingados, quando banharem seus pés no sangue dos ímpios. Então os homens comentarão: de fato, os justos têm a sua recompensa. Com certeza, há um Deus que faz justiça na terra. E eu vou repetir, se você quiser e puder, escreva isso no chat, se é uma realidade na sua vida. Escreva: com certeza, há um Deus que faz justiça na terra. Você crê nisso? Davi cria. Davi declara: Deus não se faz de surdo, não se faz de cego. Deus está vendo o que acontece nesse mundo. Deus vai julgar os ímpios e vai abençoar a vida dos justos. Uma oração dura, essa oração de Davi, mas a podridão moral, a podridão política, a podridão do judiciário, os abusos contra inocentes eram tão declarados que essa medida foi necessária. Amados, é diferente hoje, está diferente hoje. A realidade que a gente enfrenta é alguma coisa diferente do que estava acontecendo naquela época? Não, devemos nos posicionar assim como Davi. Quebrar os dentes deles, embora pareça violência, não é isso que o salmo significa. Quando ele fala quebrar os dentes, arranque deles os meios que eles têm para praticarem o mal contra o povo. É isso que ele quer dizer. Por exemplo, tire-os da sua condição de poderosos, arranque-os do cargo que eles ocupam, porque sem o cargo eles não são nada. Sem os dentes afiados, para que serve um leão? Arranque-os, Deus, dessa condição. Pedir para eles desaparecerem, como Davi fala, é pedir para desaparecerem daquela posição em que eles ocupam poder, e assim toda a maldade deles se tornem inócuas, inofensivas, porque eles não têm mais o poder. É como uma flecha quebrada, é inútil. Para que serve uma flecha num arco quebrado? Eles, sem o devido poder na mão, eles simplesmente não conseguem nem viver, porque eles se alimentam do poder. Davi pediu para que eles se desmanchassem pelo caminho, derretessem, numa maneira bem humorada, imitando e comparando eles a lesma. Ele quer dizer assim: os seus atos corruptos são tudo fugaz. Deus vai destruir, uma hora ou outra. Todo ímpio será destruído. O salmo termina falando isso. A justiça de Deus, como se diz popularmente, ela pode até tardar aos olhos humanos, mas ela nunca falha aos olhos divinos. O justo, ele verá com absoluta certeza a mão de Deus, se ele não ficar indiferente às injustiças. A fatura dos ímpios, uma hora chega, e aos filhos de Deus cabe mostrar indignação, terem uma posição bíblica e correta diante da corrupção, diante da podridão moral. Deus nunca fica indiferente às injustiças, nunca fica. Um dia a justiça prevalecerá. Queridos, corrupção é o mal de qualquer nação, mas Deus, e glórias a Ele por isso, Ele é a única solução. Amém? Feche teus olhos, vamos orar,
pela justiça de Deus nessa terra. Vamos orar pela ação de Deus em nossas vidas. Curve a sua cabeça, apresente-se diante de Deus como servo fiel. Pai, nós sabemos que essa palavra é dura, Deus, difícil mesmo de resistir, mas é uma palavra, Deus, que nos confronta com as nossas piores características, Pai. E queremos diante do Senhor reconhecer a nossa fragilidade, a nossa dificuldade, Deus, em viver o padrão esperado pelo Senhor. Não permita, Deus, que nenhum de nós que juntos oramos nesse momento, que nenhum de nós se corrompa pelo caminho. Não permita, Deus, que nenhum de nós corrompa alguém pelo caminho. E também não permita, Deus, que nenhum de nós fiquemos frios, ó Deus, diante da injustiça que acontece em nossa volta. Que possamos levantar nossas vozes, tomar posições bíblicas conforme agrada ao teu coração, assim como Davi também fez. E diante, ó Deus, do mal dessa humanidade, diante da corrupção, não permita, ó Deus, que a sua igreja seja usada por pessoas maléficas. Não permita, Deus, que o mal adentre a seara do povo do Senhor, Deus, mas que o sangue de Cristo possa barrar toda a atuação do mal entre nós. Nós confiamos em Ti, Deus, e no Senhor nós clamamos e nos entregamos e nos consagramos, em nome de Jesus, amém, amém.